Fala, Eu ia falar, fala, Matheus. Fala, galera, quem fala é o Matheus. Estamos aqui para fazer mais uma questão da UES agora de 2025.2, ó. No estudo do eletromagnetismo, o movimento de uma carga elétrica pontiforme positiva Q em um campo eletromagnético é determinado pelas forças que atuam sobre ele. A interação da carga com os campos elétrico E e magnético B obedece à força de Lorentz, que é descrita pela equação F igual QE mais VB. Ah, onde V representa o vetor velocidade da partícula. Desprezando a força gravitacional, assinale o item no qual se descreve corretamente o efeito da força de Lorentz sobre Qzinho, que é a carga. Tá? Principal, essa força de Lorentz que ele fala é nada mais nada menos do que a soma entre duas forças. Ó. Ele diz que é Q é mais VB. Se eu fizer aqui uma propriedade da distributiva, olha como é que vai ficar. Vai ficar Q vezes E mais Q VB. Mas o que é Q vezes E? Q vezes E é a força elétrica. E QVB é a força magnética. Só que força magnética, essa fórmula que ele colocou está meio incompleta. Ela é uma fórmula aqui quando o ângulo entre a velocidade e o campo magnético é 90 graus. Porque a fórmula geral é assim, ó. Que VB seno θ. Onde esse θ é o quê? É o ângulo entre a velocidade e o campo magnético. É esse tal do θ. Aí, quando esse seno for máximo, aí a força magnética também vai ser máxima. Quando esse seno for mínimo, aí a força magnética também vai ser mínima. No caso, o módulo do seno. Aí, vamos lá. Qual é o maior valor do seno? 1. É 1. Qual é o ângulo cujo seno é 1? 90 graus. Então vai ser máximo quando esse ângulo entre a velocidade e o campo magnético for 90 graus. Agora vai ser mínimo quando esse seno for zero, porque se o seno for zero, aí multiplicar tudo por zero também dá zero, vai dar força magnética igual a zero. E aí, o ângulo que o seno é zero é qual? O ângulo que o seno é zero. O ângulo que o seno é zero ou 180, tá? Ou 180 graus. Ou seja, 180 ou 0 graus são ângulos cujo vetor velocidade e o vetor força magnética têm direções iguais. Então, quando você tiver dois vetores, velocidade e o outro, força magnética, com direções iguais, essa é a força magnética mínima que você vai obter quando eles têm direções iguais. Sejam essas forças em sentidos opostos ou não, mas tem que ter direções iguais. Quando as forças têm direções iguais, eu digo que elas são paralelas, quando elas têm direções iguais. E quando ela tem 90 graus, eu digo que essas forças elas são perpendiculares, tá bom? Vamos ler aqui os itens. Letra A, a força resultante é máxima. Peraí, como é? A força resultante é máxima quando os vetores força elétrica e força magnética estão na mesma direção e no mesmo sentido. Verdade? E ainda quando a direção entre o vetor velocidade e o vetor campo magnético forma um ângulo de 90 graus. Ó, quando o vetor força magnética, aliás, quando o ângulo entre o vetor velocidade e o vetor campo magnético forma 90 graus, o seno é 1.
Quando o Sn é 1 é valor máximo, então vai ter a força magnética também máxima. Então a letra A é verdade. Ó, B. Se a carga Q for positiva e estiver inicialmente em repouso, ela não estará sujeita a nenhuma força, independente da presença dos campos elétricos e magnéticos. Falso, né? Porque força elétrica, ela não depende de velocidade. Quem depende de velocidade é a força magnética. Então, se ela estiver em repouso, ou seja, se ela tiver velocidade nula, ela só não vai ter força magnética, mas ela ainda assim pode ter aí força elétrica. Se, caso ela vai ter força elétrica se ela estiver aqui na presença de um campo elétrico. Então a B, falsa. O K não é nenhuma força, vai ter sim força elétrica. C. Se a direção do vetor campo magnético for paralela à direção do vetor velocidade, a força resultante será máxima? Não, né? Será o quê? Será mínima. Será mínima quando for paralela. D. A força resultante é máxima quando os vetores força elétrica e magnética estão na mesma direção e no mesmo sentido, independente do ângulo. Não, já é falso, né? Já é falso. Independente do ângulo entre vetor velocidade e vetor campo magnético. Não, né? É falso por causa disso aqui, ó. Não é independente do ângulo entre o vetor velocidade e o vetor campo magnético. Não, depende sim do ângulo. Porque se o ângulo for 0, 180, vai ser nula a força magnética. E se for 90, vai ser máxima. Então é falso, porque depende sim do ângulo. Então nossa resposta é a letra A. Letra A, nossa resposta nessa questão aqui. Valeu, espero que tenha entendido e tchau.